Coisas ruins que bem provavelmente tu já ouviu por ser muito fechado. Que assunto que eu acho bem delicado da gente abordar. Primeiro, porque eu acho ele bem pouco explorado. Esse lado da história em situações de discussão. Algumas pessoas podem me ouvir hoje e se identificar com o lado que fala essas coisas e não com o que ouve. E se isso acontecer contigo, eu quero te dizer que isso não é uma crítica e nem uma invalidação do teu lado. Mas nesse vídeo o meu foco é bem especificamente dar mais espaço e mais olhar para como é estar na pele de quem ouve essas coisas. Isso é um recorte e eu sei que acontecem coisas antes e depois disso. E segundo, porque me conectando com quem é mais fechado na vida, eu sei como dói ouvir essas coisas, mesmo que a gente não demonstre muito. Hoje eu quero me conectar contigo e dar voz a tudo que acontece dentro de ti em situações como essa. Vamos juntos? Quem aqui já ouviu? Tu é muito frio, tu não se importa com as coisas, tu é uma pedra de gelo. E provavelmente tu fica bem irritado quando tu ouve essas coisas. Mas ao mesmo tempo, frases como essas podem pegar em outros lugares dentro de ti. As pessoas não têm ideia de como tu sente muitas coisas assim. Só que tu não deixa transparecer. Enquanto o outro lado provavelmente deixa as emoções aparecerem muito mais, a tua forma de lidar com o que tu sente é guardar para ti. Sentimentos muito parecidos, mas estratégias diferentes. Outra coisa que pode acontecer é que de fato tu tem a impressão de que tu não tem muitos sentimentos pelas coisas, e isso é muito comum. Nesse caso, a tua história com as emoções pode não ter sido muito legal, ou tu não teve uma oportunidade bacana de conhecer esse lado de uma forma segura quando tu era mais novo. Tem sentimentos aí sim, a diferença é que eles estão bloqueados, digamos assim. Para mim, o que é pior de ouvir algumas frases como essas é que elas pegam num lugar bem delicado dentro da gente. É como se tivesse algo de muito errado com quem a gente é e não necessariamente com o que a gente faz. E o pior, ele vem como uma crítica a características nossas que a gente não controla. Esse teu funcionamento, ele não vem de hoje, ele está aí há muito tempo. Nessa hora, tu pode se sentir ofendido e também não compreendido em relação ao outro lado sobre como é estar na tua pele. Para ti, muitas vezes também não é fácil. Segundo, quem aqui já ouviu? Com esse teu jeito parece que tu não me ama, tu não gosta de mim. Essa frase dói. E mesmo que não seja a intenção de quem falou, é como se nessa hora tivesse sendo colocado em xeque a verdade do que tu sente pela outra pessoa. Isso costuma pegar num outro lugar mais profundo também, quase como se estivesse colocando em dúvida o teu caráter ou o teu compromisso com ela. E não é que tu não ame, mas a tua forma de demonstrar o que tu sente, ela é diferente da outra pessoa. Para quem é mais fechado, o carinho ele costuma aparecer com muito mais facilidade de formas bem práticas, como estando presente, sendo parceiro, fazendo e resolvendo coisas ou pensando em formas de mudar algumas áreas, mesmo sem falar muito. E talvez, mesmo que isso não seja comunicado de uma forma muito clara, muitas vezes, essa foi a forma de amar que tu aprendeu e isso sempre fez muito sentido para ti. Terceiro, quem aqui já ouviu? Parece que eu tô falando com uma parede, tu não fala nada, tu não me conta as coisas. E nessa hora dá menos vontade de falar ainda. Essa sempre foi a tua forma de funcionar. Tu não faz por mal, tu é mais na tua. Tu não tem vontade, tu não vê o porquê, ou talvez tu se sinta incomodado em fazer isso. Compartilhar mais pode ser muito legal? Pode, mas também pode não ser, e tu prefere não arriscar. E se a conversa começar a ficar quente nessa hora, num mau sentido, falar significa a chance de aumentar o conflito. Isso é tudo que tu não quer. Talvez, além de não falar, tu vai procurar se afastar de outras formas também. Quarto, tu vê tudo como uma planilha, um relatório, é como falar com um robô. Aqui tem uma crítica bem parecida com a primeira e que o alvo é a tua característica de ser mais objetivo, pragmático, racional e prático. E nessa hora deve ser bem desagradável para te ouvir isso, porque isso meio que resume quase que toda a tua forma e teu jeito de lidar com as coisas. Além de ser algo que provavelmente tu faz muito bem, tu tem ganhos com isso em outras áreas da tua vida. E da mesma forma como eu falei antes também,
Essa é a única forma que tu conhece de ser. Tu não escolheu ser assim, tu sempre foi dessa forma. Quando tu ouve um problema, a tua mente ela foca automaticamente na solução mais óbvia possível e em como resolver isso de uma maneira super simples. E quando tu ouve uma crítica como essa, tu deve estranhar do porquê que isso não é bem recebido ou não seja o suficiente para o outro lado. Talvez tu realmente não faça a mínima ideia do que tu deveria fazer ou falar numa situação como essa. Quinto, tu fica o tempo todo nesse celular, nessa TV, nesse videogame, santas telas e tecnologias que tem todo o teu coração. Além de gostar muito, esse lugar sempre te trouxe muito conforto, paz e alívio. Quando tu tem algum problema ou tá mais cansado e estressado, as telas viram o teu porto seguro. Para ti, não pensar muito, se distrair, sempre te deixou muito à vontade e para ti é muito automático ir para esse lugar. Ouvir isso deve te deixar bem incomodado, pressionado, culpado e provavelmente com muito mais vontade de ficar nesse lugar do que antes. Faz sentido isso tudo para ti? Os exemplos que eu dei aqui, eles têm todos pontos em comum e que explicam muito bem o impacto que eles geram em ti nessa hora. O primeiro deles é que todas elas vêm fala e tom de crítica e cobrança. E essa forma de falar, além de machucar, muitas vezes, ela costuma ativar todas as defesas da nossa mente ao mesmo tempo. Porque o sentimento que elas geram para quem ouve é de que o ambiente nessa hora começou a ficar aversivo. Se o problema antes era se fechar de diferentes formas, isso tudo só vai fazer essa característica aumentar. Modo de proteção ativado. Um outro ponto importante e válido da gente conversar com todo cuidado por ti é que às vezes, apesar da fala não ser muito legal por ser crítica, às vezes do outro lado tem uma pessoa que tem muito carinho por ti e que tem a intenção de se aproximar e ter mais conexão contigo. Às vezes pode não ser isso, mas às vezes sim. A intenção aqui ela tem muito valor. Mas a forma com que isso é comunicado é que faz tu não se sentir muito bem, se sentir incomodado e com vontade de se afastar. E se isso fizer sentido para ti, tu concordar, de repente, em algum momento, é válido de se dar um pouquinho mais de atenção para essas questões. Porque a situação continuando assim como ela tá, fica muito difícil de mudar. Como é para ti observar tudo isso? Olha quanta coisa que acontece ao mesmo tempo dentro de ti e que valida muitas das tuas reações nessas horas. E eu sei como pode ser desconfortável ouvir essas coisas, principalmente quando a gente não sabe o que fazer com isso. E eu penso que quanto mais a gente vai se conhecendo e entendendo esses fenômenos que acontecem dentro da gente nessa hora, vai ficando mais fácil de a gente resolver situações como essas e ao mesmo tempo fica um pouquinho menos difícil disso ser expressado e comunicado em algum momento, se fizer sentido para ti. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu realmente espero que com esse vídeo e com o que a gente conversou aqui, tu tenha se sentido um pouco mais compreendido e mais olhado em relação ao teu lado em situações como essas. Se isso fez sentido para ti, eu vou amar saber. Se tu quiser compartilhar comigo ou comentando aqui embaixo ou deixando o teu like, e a gente continua no próximo vídeo.